Você tem um monte de colar aí na sua caixinha de biju? Morre de vontade de usar? Fala assim, ai, Mônica, não sei como que eu uso. Eu mesma amo colares, hoje eu tô sem, né? E eles podem transformar em muito o nosso visual. Agora, como que você pode usar? A consultora de imagem Sara Kuser está aqui com a gente para te ensinar. Oi, Sara. Tudo bom? Prazer estar aqui de novo, eu tava Mônica. com saudade de você aqui, viu? Também estava, sempre muito bom estar com essa equipe maravilhosa aqui. A Sara que me ajuda com os looks aqui. Eu adoro, nós duas de azul marinho hoje, Estamos né? alinhadas hoje nas cores. Muito bem, colares. Eu sou apaixonada por eles, inclusive você está com um lindíssimo. E as pessoas têm dificuldade de usar, né, Sara? Tem muita dificuldade. As pessoas, em geral, têm muito mais facilidade de usar roupas com mais detalhes em geral e dificuldade de usar colares. Essa, inclusive, é uma ótima dica. Quanto menos detalhes a nossa parte de cima tiver, mais fácil vai ficar da gente usar o colar. E ele, inclusive, é um ótimo truque, a gente pode, inclusive, usá-lo, assim, para deixar a nossa silhueta mais bonita. Então, você, por exemplo, hoje super acertou. Você tem mais detalhes, por exemplo, no seu vestido. Então, faz mais sentido realmente usar um brinco que está um pouquinho mais para cima do que exatamente nessa parte aqui do colo. Mas o que é muito legal a gente pensar? O colar mais fácil da gente começar a usar, vou até mostrar um exemplo aqui, é o colar longo. Por que ele é mais fácil da gente usar um colar longo? Porque ele não fica tão próximo do nosso rosto. Então é muito mais fácil a gente usar um colar que ele tenha toda a informação que fique mais aqui na parte de baixo. Outra coisa muito legal é que o colar longo ele ajuda a alongar a nossa silhueta. Então, quando a gente está, por exemplo, com uma blusa um pouco mais fechada, uma ótima forma da gente também criar um alongamento maior, dica aí para as baixinhas ou para quem quer se sentir um pouquinho mais alta, são os colares longos. E aí uma coisa muito legal também muitas pessoas falam assim, Sara, eu tenho muita mama, eu tenho dificuldade, porque eu acho que cria muito volume. Então, a grande dica é a gente usar o colar que ultrapasse, por exemplo, as mamas, né? Então, ele ficando aqui mais ou menos nessa altura, tipo isso, ele vai ajudar. Já para quem quer um pouquinho mais de volume, faça o contrário, né? Coloca, por exemplo, um pingente que fique nessa região. Quanto mais simples for o colar, nesse sentido de ser só, por exemplo, uma corrente, um único pingente, mais fácil vai ser da gente usar. Então, muitas vezes a gente quer usar um colar, a gente vai direto naquele assim, uau, né? Mas em geral é mais fácil a gente começar por um mais simples. E eu sempre falo, tendo um colar, por exemplo, no metal que você mais gosta, é suficiente, começa a usá-lo, depois você vai variando mais. Outra dica muito boa, que esse colar acaba sendo um bom exemplo, é a gente ter peças que sejam de mais de um metal. Tá vendo que ela tem dourado, tem prata. O cobre. Exatamente. Então, muitas pessoas falam, eu tenho muita dificuldade porque na hora que eu vou combinar um acessório, eu quero que tudo combine. O óculos, o brinco, o colar, o cinto. Então, para a gente ter mais facilidade, um ótimo ponto de partida é esse tipo de acessório. A gente tem mais de um metal, então fica mais fácil a gente coordenar os outros acessórios. Vai bem com tudo, estou imaginando com roupa preta, com amarela. Tudo, exatamente. Bonito, né? A grande vantagem desses colares que são só de metal é isso, a gente consegue combinar com todo tipo de roupa, né? Todas as cores. E eu posso usar com camisa, aquelas camisas, eu acho, aquelas camisas clássicas aqui, que tem Pode. A gola abertinha. A gola sempre vai ser um elemento que vai gerar dúvida, como eu te falei. Quanto mais simples, né, mais fácil a gente usar. Como que a gente usa quando tem a gola? Coloca por baixo, como se fosse a gravata mesmo. Sei. Encaixa por baixo. Usa, fica super bonito, super elegante o colar longo. Agora, se a gente quiser usar, por exemplo, um maxi colar, digamos que a gente tem um evento super especial, que é usar um colar assim, com bastante brilho, desses que ficam um pouquinho mais próximos aqui. A gente pode, por exemplo, fechar a camisa até o último botão e deixar ele bem encaixadinho, sabe? Vai aparecer só uma pequena parte do colar, também é um ótimo truque, fica muito bonito. Só tomar esse cuidado. Quem, por exemplo, sente que tem um pouco mais de volume na parte superior, ele vai ainda aumentar um pouco isso. Mas uma coisa muito legal da gente usar esses colares que são mais curtos é que a gente leva a atenção para o nosso rosto. E isso é uma coisa muito interessante. Então, toda vez que, por exemplo, a gente que está aqui, né, no vídeo, uma coisa muito legal é a gente trazer a atenção para o nosso rosto. O colar é uma ótima forma da gente fazer isso, né? Trazer essa atenção para o nosso rosto. E uma outra coisa muito importante também é a questão da proporção.
né? A gente até trouxe algumas imagens com comparações. Deixa eu pedir pro pessoal colocar as imagens que a Sara enviou pra gente. Ah lá. Isso, olha só que legal essa imagem, Mônica. A gente tem, por exemplo, da primeira até a última imagem, a gente foi aumentando o tamanho do colar. Exato. Olha como, por exemplo, na penúltima e na última imagem, a gente já vê que o colar ele está consumindo a pessoa. Já na primeira e na segunda, a gente realmente tem uma valorização do rosto. Exatamente. Então, é muito importante a gente provar o acessório. A gente, inclusive, usar as nossas feições, por exemplo, que são, né, as partes do nosso rosto como um guia. Por exemplo, digamos que a gente olhe esse colar aqui e a gente queira ver se ele é adequado para você. Posso te usar de cobaia? Pode, por favor. Então, a gente pega o pingente, por exemplo, e compara com o tamanho da boca da Mônica, com o tamanho do nariz. Tá vendo como ele fica proporcional? Então, ele vai valorizar. Se a gente colocar esse pingente aqui na Mônica, ele vai valorizar. Ele não vai ficar muito grande, né? A mesma coisa também para a questão de colares, às vezes, muito pequenininhos, né? O muito pequeno, ele vai acabar não aparecendo. Então, tem muita gente que gosta de joia e tudo mais, a joia acaba sendo sempre muito mais delicada. Então, não tem também problema nenhum a gente combinar. Então, usar, às vezes, um colar bem delicado como joia e algo que seja um pouquinho maior. Fica bonito. E aí, essa mesma regra, digamos assim, de proporção também funciona para brincos, também funciona para anéis, colares, para que a gente crie essa harmonia. Posso usar brinco com colar, então? Pode usar. O que a gente tem que pensar? Tá sempre aqui na mesma região, né? Então, o brinco e o colar, eles estão muito próximos. Então, quanto maior o colar, novamente mais um acerto seu. Seu brinco hoje é um pouquinho maior. Então, a gente não coloca colar ou coloca um colar bem delicado. Coloquei um colar grande, como por exemplo esse que eu usei de exemplo para você, ou mesmo esse que é um pouquinho maior, já é interessante a gente colocar praticamente só um ponto de luz, né? E a mesma coisa é legal a gente pensar para outras áreas do nosso corpo. Quando, por exemplo, a gente usa uma pulseira, a gente vai ter a mesma região com um anel. Então, se eu usei um anel muito grande, é interessante usar uma pulseira mais delicada. Por exemplo, o seu exemplo está muito legal. A gente tem um anel um pouco maior, eu usei uma pulseira que é mais delicada. Talvez não coubesse uma pulseira muito grande, né? Vai chamar muita atenção. Colar também tem uma questão com cinto. Então, se eu tô com um cinto com uma fivela muito grande, é interessante eu usar um colar também um pouquinho mais discreto. Então, só prestar atenção nessas questões. Brinco e colar, né? A gente equilibrar. E a pulseira com anel também da mesma forma. Ai, a gente vai usar tudo que a gente tem agora. Tudo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pausa com a Sara. Já a gente continua a nossa conversa sobre acessórios e vão entrar as bolsas. Porque a gente às vezes compra a bolsa errada. Eu aprendi com a Sara. Tava andando com praticamente eu mesma, não é, Sara? Tava andando praticamente com bagagem de mão de avião, né? Acontece, a gente quer muitas vezes praticidade na nossa vida e acaba aumentando o tamanho da bolsa. Dicas super tranquilas, muito boas e práticas pra gente. Eu volto já com vocês. Estamos de volta com vocês e falando sobre colares. Agora a gente vai passar... Aliás, eu pedi só um tempinho, daqui a pouco a gente volta com as bolsas, porque a gente tem outra imagem de colar, não é, Sara? Isso, a gente tem algumas outras imagens para vocês verem a diferença. Que legal. Aqui também uma questão em relação à proporção. Então, olha como, por exemplo, as duas primeiras imagens ficam muito mais proporcionais, valorizam muito mais o rosto da modelo, como as duas últimas, em que o colar está muito grande. Então, ele acaba realmente... né, não ornando. Olha como, principalmente o terceiro, como, né, ele é muito grande em relação ao rosto da modelo. Então, é muito legal sempre a gente provar, fazer essa comparação. A gente também tem outras imagens mostrando um pouquinho a diferença entre essa questão do colar curto e do colar longo. Então, aqui nessa imagem a gente também já consegue ver um pouquinho, né, como o colar curto, ele já leva um pouco mais atenção para o rosto da pessoa. E o colar longo, olha como ele ajuda a alongar. Então, a gente tem ali, né, as duas modelos usando colares longos e curtos, olha como a gente tem realmente a diferença. Quem, por exemplo, sente que tem o pescoço um pouquinho curto, o colar longo é uma ótima ferramenta, né? Ajuda muito a alongar. E, inclusive, tem uma forma da gente medir o lugar onde a gente coloca o nosso colar. Que ele tem a ver com o nosso rosto. Então, a gente faz uma medição que vem aqui do início, né, da linha do cabelo até o queixo. E a gente rebate essa mesma medida aqui para baixo. Essa vai ser a medida que é muito legal para decote e muito legal para o pingente do colar. Por quê? Porque a gente ama tudo que é proporcional, né? O olho humano, ele gosta muito dessas
similaridades. Então, é uma altura muito interessante para a gente prestar atenção. E o meio dessa altura também é muito legal para quando a gente for usar, por exemplo, um maxi colar. Então, uma medida interessante para quem tem dificuldade de saber onde coloca o colar. Adorei essa dica. Deixa eu trazer aqui a pergunta de uma amiga nossa, ela não mandou o nome. Ela usa óculos, ela falou, Mônica, é colar, mas eu queria que você me ajudasse. Qual tipo de brinco fica bem para quem usa óculos? Depende bastante também da questão do peso visual que o óculos vai provocar. A gente tem que prestar atenção nessa questão, exatamente como a gente falou de colar e brinco, se a gente está colocando também um óculos, ele é sim um elemento a mais. Então, provavelmente vai ficar interessante usar só mais um elemento, então só o brinco ou só o colar. E realmente talvez um brinco muito grande não fique interessante realmente combinado com o óculos. Eu particularmente, inclusive, tenho muita alergia, né? A gente estava até falando da alergia, eu tenho muita alergia na questão de usar brincos. E o óculos é um acessório que ele faz muito bem esse papel de substituir. Né? Então, você pode usar, por exemplo, o óculos e um colar, né? Fica perfeito. super legal. A nossa amiga Cidinha, que é assistente social, está sempre conosco. Qual colar combina com roupas estampadas? É uma dúvida minha também. Quanto mais liso o colar, melhor, né? A estampa em si, em geral, não tem problema nenhum. O que pode realmente fazer com que não fique legal um colar é quando a gente tem aplicações, sabe? Quando a gente tem muito bordado, tudo mais, aí realmente não precisa. Basicamente, a gente já colocou um acessório ali, mas quanto mais liso ele for, melhor. Então, por exemplo, esse aqui é um ótimo exemplo, né? É um colar liso, não tem cor, né? Ele é só de metal, então ele vai ficar muito bom. Ou digamos que, por exemplo, a estampa tenha um azul. A gente poderia, por exemplo, colocar esse colar, que ele também é mais simples, tem só uma layer, né, que a gente fala. Se tiver essa cor na estampa, também fica muito bonito, inclusive fica um arraso, eu diria, né? Um arraso, né? Esse colar tá maravilhoso. Tem uma amiga nossa, Cristina Moraes. Mônica, eu tenho um colar de bola com corrente grafite longo, não consigo usá-lo. Ela não mandou a foto, mandando a foto seria até mais fácil. Às vezes pode ser a questão da proporção, então se a bola for muito grande, ela pode sentir que realmente é muita informação ou que está criando muito volume aqui na parte de baixo. E a questão da forma também é uma coisa muito interessante. Cada pessoa tem formas que são predominantes no rosto. E, em geral, a gente não se sente bem com algumas linhas. Então, por exemplo, pode ser que ela tenha um rosto que já tenha formas mais arredondadas, então ela vai se sentir melhor com formas mais geométricas. Então, isso também pode acontecer. Muito bem. No caso do colar, tem que sempre ser de acordo com o modelo da roupa ou com o rosto? A Fátima do Bom Jesus, do bairro Bom Jesus. Olha, tem colares que são extremamente versáteis, eu diria, né? Principalmente esses mais simples, eu sempre falo, para começar é o melhor jeito. E também tem muito a ver com a questão da ocasião, eu diria, né? Então, realmente, se eu quiser, por exemplo, usar uma roupa mais arrumada, para um momento mais arrumado, um colar também que tenha mais brilho, tudo mais. Agora, se eu for usar um material, por exemplo, uma palha, alguma coisa assim, talvez ele não se encaixe para uma determinada ocasião. Tem muita gente que fala assim, Sara, existe regra de decote e colar? Desde que os dois não briguem, tá tudo certo, né? Então, não tem muita regra, realmente provar, experimentar. Vamos falar das bolsas agora? A Sara trouxe também imagem para a gente acompanhar de qual bolsa a gente deve usar. Eu já aprendi, eu quero que você aprenda também. A gente tem as cores, essas são cores básicas, não são, Sara? Exatamente. Muitas vezes a gente fica muito preso no preto para a bolsa, né? Então eu quis trazer outras cores, essas são cores que a gente chama de cores neutras, que são outras opções para a gente ir além do preto, por exemplo. Então, o verde musgo, o vinho e o cinza são excelentes cores que também combinam com tudo para quem não quer ficar naquele pretinho básico, no que quer colocar, né? Exatamente, quer colocar algo a mais assim no look. Essas cores são cores muito interessantes. Mas a gente tem também aquele truque que a gente conversou, que é a questão da gente ir para as cores mais básicas, que a gente tem até uma foto, que são cores que sejam próximas ao tom do nosso cabelo. Então, por exemplo, nós que temos o cabelo mais claro, vai ficar muito legal a gente ir para uma bolsa que tem uma cor mais clara. Por quê? Como é uma cor próxima do tom do nosso cabelo, não cria um elemento a mais. Então, a gente sente que ela combina com tudo e ela fica muito bem. Quem tem cabelo castanho, uma bolsa puxada para os tons de marrom. E para quem tem o cabelo preto, uma bolsa puxada para as tonalidades de preto. Que legal! Então essa é uma dica excelente, assim, para quem quer ter uma bolsa, né, para usar todos os dias, é apostar ou nessas cores neutras ou nas cores próximas ao tom de cabelo.
E eu, inclusive, sou super entusiasta dessa ideia de ter uma bolsa que seja muito legal e que a gente consiga usar sempre, né? Muito bem, eu sou fã de bolsas. Me diga, agora pra gente saber o tamanho ideal. E, Luhan, só tem uma coisa pra te dizer, tá chegando pergunta horrores aqui, tá? Olha, o tamanho ideal é muito simples, a gente usa o nosso próprio corpo. Então, vou pegar aqui um exemplo de uma bolsa que vai dar certinho no meu tamanho. A gente vai medir aqui do cotovelo, dessa partezinha aqui, ó, do cotovelo, até o pulso. E a gente coloca o fundo da bolsa ou a parte maior da bolsa nessa região aqui. Se ela não passar aqui do início dos meus dedos, tá ok. Tá ok. Ela vai ficar proporcional. Olha como realmente ela fica proporcional ao meu tamanho. Para você, provavelmente, também seria um tamanho legal. Essa aqui é minha bolsa, viu, gente? Adoro essa bolsa. E foi o que a Sara me ensinou. Né, exatamente. Aqui, olha. Ó, ela também fica super proporcional aqui, a Mônica. Fica bem na região entre o cotovelo e o pulso. E é uma das cores que é neutra, mas é super interessante. Eu então, adoro essa super bolsa. funciona. Agora, Essa geralmente, a gente gosta de bolsa assim, porque a gente fala, eu levo a minha casa comigo, né? O que acontece? Não é que ela é errada, mas olha só como ela fica grande, né? Até que essa, ó, ela não ultrapassa aqui o início dos meus dedos, então ela até daria. Mas maior do que isso, a bolsa começa a consumir a pessoa, eu digo, exatamente, né? Ela acaba virando algo que tem mais atenção do que a própria pessoa. Então é só a gente tomar esse cuidado. Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas eu tenho dúvida então com mochila. Sempre mede o maior lado, por exemplo, da bolsa, para que ele fique legal. E aí essa imagem é muito legal também, Mônica. Como carregar a bolsa? Existe o lugar certo. Acabou de chegar a pergunta sobre isso. Como que eu carrego a bolsa? Existe o lugar certo para a gente carregar a bolsa, que vai depender do que a gente quer. Então, dependendo, por exemplo, de onde eu quero levar a atenção da pessoa, é que eu carrego minha bolsa. Na verdade, existe mais ou menos um lugar que não é legal, que é quando a gente usa a bolsa assim. O que acontece? A gente usa a bolsa assim, a gente cria um volume nessa região e até hoje eu não conheci nenhuma mulher que queira mais volume nessa região. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, o ideal é a gente colocar ela em algum outro lugar que não traga esse peso, né? Pode ser, por exemplo, segurando ela aqui, né, na parte de cima. Pode ser segurando ela na parte de baixo, né? Ela vai funcionar super bem. E eu falo, não é que a gente tem que viver, né, sem carregar ela no ombro, que às vezes é muito mais confortável, mas entrou num ambiente, vai tirar uma foto, né? Fica muito mais interessante a gente usar em um desses lugares. Essa parece uma pasta. É linda. Isso é uma outra coisa legal. As linhas da bolsa também transmitem mensagens. Então, por exemplo, olha como é diferente a mensagem que eu tenho de uma bolsa assim, estruturada, com linhas bem retas, dessa daqui que a gente tem, que ela é uma bolsa mais saco, que não tem estrutura. Ela acaba sendo muito mais informal, né? Posso até usar quase como uma bolsa de praia para passear. Já essa aqui é uma bolsa mais séria. Então, a bolsa também compõe a informação que a gente coloca no visual. Então, isso é interessante de pensar. Quanto mais estruturada, mais formal. Quanto menos estrutura ela tiver, mais informal ela vai ser. Deixa eu trazer umas perguntas para você antes da gente encerrar. Vou ver se a Sara volta com a gente na semana que vem. A Fátima do Bom Jesus ganhou esse colar, ela não está sabendo usar. É tipo um colar de pérolas. Cidinha, já vou trazer essa pergunta também. Eu acredito que, nesse caso desse colar, pode ser que essa extensão mais grossa, ela ultrapasse o tamanho do rosto dela. Isso é muito comum. Às vezes, quando a gente tem um colar que é maior, a gente tem que realmente medir ele no nosso rosto, ó. Tá vendo que esse aqui fica bem proporcional a mim? Fica. Se ele for maior do que isso, se ele ultrapassa, a gente realmente tem dificuldade de usar. Então, pode acontecer. Olha só, a Cidinha também quer saber como ela usa esse colar. Tá vendo que ele é cheio de corinho? Cheio de informação. Cheio de informação. Interessante deixar ele um pouco mais longo, nessa região que a gente comentou, né? Que tem exatamente a proporção aqui do rosto dela. E tenta usar com uma blusa mais lisa. Quanto mais lisa for a blusa que ela usar, mais fácil vai ser de combinar, porque ele vai trazer bastante informação. A Valéria está passando uma sugestão para a gente falar de sapato. Sapato combina com bolsa. Falar de sapato. Isso é uma coisa muito engraçada, né? A gente já teve épocas em que tudo tinha que combinar. Exatamente. Depois a gente teve uma época que tudo tinha que descombinar e hoje em dia a gente tem a liberdade de fazer as nossas escolhas. Muito bem. Então, eu acho que o sapato, ele na verdade tem muito a ver também com a informação que a gente quer transmitir
E tem também as questões de alongamento, né? Então, por exemplo, um sapato nude, a gente que está de saia hoje, um sapato nude ajuda mais a alongar. Um sapato mais colorido vai trazer mais atenção para ele. Então, em geral, é interessante a gente equilibrar e levar mais um ponto de atenção para cima. Então, é um assunto que rende bastante Vamos falar sobre papo. isso? Você pode vir na semana que vem? Vamos conversando. Semana que vem então. a gente combina. Então tá bom. Deixa eu te agradecer, Sara. Obrigada mais uma vez. O prazer é todo meu, Mônica. Viu? A gente está super feliz com essas dicas, né? Da Sara Kuser, que é consultora de imagem, me ajuda com os looks aqui também. Obrigada, tá? Obrigada. A gente vai conversar.